Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês por que os bancos vão ser os maiores pagadores de dividendos desse ano de 2020. Então fiquem já com a gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta. Bom, gente, só para todo mundo ficar na mesma página, primeiro é importante dizer o seguinte, eu estou falando que eles vão ser os maiores pagadores de dividendos, eu não estou falando de valorização das ações, tá? A gente vai fazer um estudo hoje especificamente para pagamento de dividendos, tá? E a segunda coisa que eu quero dizer também é que quando eu chamo de bancos grandes, são os 4 principais bancos do sistema financeiro nacional hoje. Então eu estou falando de Banco do Brasil, de Itaú, de Bradesco e de Santander, tá? Na nossa planilha aqui eu vou incluir Itaúsa também, que 95% do resultado dela provém da participação dela no Itaú, tá? Então essas 5 empresas a gente vai analisar hoje aqui. Mas antes da gente começar a falar das empresas em si, eu estou vendo que está entrando muita gente nova aqui no canal e também na Bolsa de Valores, então eu vou começar falando sobre o próprio indicador. Tá? O indicador que a gente usa normalmente é esse Dividend Yield. Tá? E ele é calculado de uma forma muito simples. Ele pega o dividendo que a ação pagou nos últimos 12 meses e divide pelo preço da ação. Então, quer dizer, isso você vai conseguir descobrir qual é o dividendo, né, qual é o percentual que você recebeu nos últimos 12 meses. Se você quiser fazer uma projeção, é só você estudar a empresa e projetar qual vai ser o lucro dela para frente. Dividindo essa projeção pelo preço da ação, você chega no yield que você projeta para os próximos 12 meses. Inclusive, a gente fez uma planilha em que a gente tem vários desses dividend yields que estão aqui na descrição e vocês podem baixar a planilha, tá? É gratuitamente, só se registrando lá o e-mail. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o yield, ele é o dividendo dividido pelo preço da ação. Então, como é que você consegue aumentar o yield? Que nada mais é do que o percentual que você vai receber de dividendo sobre o preço que você vai pagar. Né? As pessoas comparam muito isso com a renda fixa, por exemplo. Quem está saindo da renda fixa e migrando para a bolsa, você usa muito esse percentual, porque é nesse percentual que você consegue comparar os dois. Então a renda fixa hoje está pagando como se fosse, entre aspas, um yield de 4,5%. Então, às vezes, se você conseguir um valor maior aqui na bolsa, você já não depende tanto assim da valorização das ações. Então, como é que você faz para aumentar o yield? Né? E isso é que é importante a gente entender antes da gente passar para as ações. A gente tem o dividendo, que a gente pode aumentar o dividendo, quer dizer, a empresa pode aumentar o dividendo, e a gente pode também comprar a ação mais barata, a gente pode reduzir o preço da ação. Dessas duas formas você consegue yields melhores. Tá? O que é o dividendo? O dividendo nada mais é do que uma parte do lucro da ação que é distribuído. E normalmente empresas consolidadas, grandes, igual essas que a gente vai tratar, elas já têm políticas mais ou menos consolidadas. Então, quer dizer, o Itaú nos últimos 3 anos pagou 100% dos dividendos. O Banco do Brasil, ele antes estava pagando muito dividendo na época do PT, e aí depois ele agora está pagando um pouco menos. Mas ele paga lá 40%, 50% do lucro de dividendos. O Santander também tem um percentual mais ou menos fixo. Então, essa política não deve mudar de um ano para o outro. Ela ter mais chance de se manter constante. Então, o que a gente tem? A gente tem que, se os bancos aumentarem os lucros, provavelmente os dividendos vão aumentar. Tá? Ou se não, se o preço da ação cair, o yield vai acabar aumentando também. E aí a gente agora sim pode passar para a segunda imagem, que é essa imagem que eu já vou colocar para vocês, que é essa aqui, tá? E o que a gente tem aqui? A gente tem as ações, tá? O Bradesco, os 2 códigos dela, Itaú, os 2 códigos dela, Itaúsa, Santander, Banco do Brasil. Aqui a gente vê que o lucro de todos eles subiram. Tá? E ainda tem um adendo aqui no Itaú e na Itaúsa, que o lucro não subiu tanto quanto nos outros, porque teve um plano de demissão voluntária grande, que jogou uma despesa absurda aqui agora no terceiro trimestre. Se não, teria subido, menos do que os outros, mas teria subido também. Itaúsa teria subido uns 8 e Itaú teria subido uns 12 ou 13.
Tá? Então, a gente vê que, por exemplo, o Bradesco subiu 28 contra 27, aqui inclusive 28 contra 18. Então, quer dizer, o preço sobre lucro dele ainda melhorou. A gente tem aqui 29 de variação de lucro contra 20. 33 de variação de lucro contra 18. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a variação dos lucros foi maior do que a variação das próprias ações. Isso em um cenário que a Selic caiu de 6,5 para 4,5. Então, quer dizer, se antes você comparava aquele dividend yield, você que está saindo da renda fixa, com 6,5, agora você compara com 4,5. Então, se a ação ela pagava 7% há um ano atrás, e hoje ela pagar o mesmo 7%, antes você tinha uma diferença de 0,5% para a renda fixa, agora você tem 2,5%. Só que em alguns casos ainda aumentou. Então, quer dizer, você tem aí uma possibilidade de dividendo muito grande nos bancos em relação à renda fixa. Tá? Eu imagino que todos esses vão acabar ganhando da renda fixa. Mas agora a questão, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque o mercado ele está prevendo que os bancos eles vão ser menos rentáveis nos próximos anos. Quer dizer, você tem entrada de bancos digitais, você tem aí esses bancos cobrando serviços de graça na maioria das vezes, então o mercado já está esperando que os bancos vão acabar lucrando menos. Tá? Eu particularmente estou na bolsa desde 1999 e eu vejo, tá? Desde lá de 1999 eu forcei aqui a cabeça e eu lembro de falarem que os bancos iam ter problemas, tá? Os bancos brasileiros. Quando no início do 2000 entrou vários bancos estrangeiros no Brasil que disseram que iam dominar o mercado. Aí entrou HSBC, Citibank, todo mundo lembra, o próprio Santander, ABN AMRO, BBVA, Banco Boston, enfim, vários deles. E a gente vê que hoje sobrou só o Santander. Depois foi falado lá na época em 2007 que os bancos iam começar a ter uma rentabilidade menor, principalmente porque a taxa de juros do Brasil estava caindo, então a margem financeira ia cair, eles iam seguir o modelo internacional. A gente viu que isso também não aconteceu. A gente vê que a rentabilidade dos bancos, inclusive agora eles estão subindo, porque eles conseguiram receita de serviços. Agora estão falando a mesma coisa com relação a bancos digitais e etc., redução de receita de serviços. Enfim, a minha experiência me mostra que os bancos conseguiram se recuperar todas as vezes dessas situações de dificuldades deles. Então, eu imagino que eles vão ser os grandes focos de dividendos para aquelas pessoas que buscam renda, seria o setor bancário. Tá? Não confunda isso com valorização, porque a valorização vai continuar pressionada exatamente por causa dessa visão. Só que muito menos do que antes, né? Porque agora está nítido que eles acabaram ficando um pouco para trás. E já vou dar uma palhinha aqui do próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse descolamento aqui de Itaú com Itaúsa, que o pessoal está pedindo muito para eu falar. Ó, Itube 4 rendeu 12%, Itaúsa rendeu 27%. Tá? E outra coisa que também vale a pena ser analisado, que não vai ser no próximo vídeo, é isso aqui. Ó. Se a gente pegar a ordinária, subiu 16%, a preferencial 12%. A ordinária de Bradesco subiu 27% e a preferencial 18%. Está tendo uma liquidez maior nas ordinárias, então elas acabaram se valorizando um pouco mais. Tá? Isso aqui eu não devo tratar no próximo vídeo. A gente vai tratar sobre o descolamento, é só um comentário aqui, saindo um pouco, como se fosse um bônus nesse vídeo de hoje. Abraços aí a todos e até a próxima. Tchau, tchau.